Fala galera do agro, fala galera podcast, episódio de número 3. E hoje, para minha alegria e satisfação, nós estamos aqui com, ele é chamado de gênio do agronegócio, Antônio Jorge. Muito prazer, meu irmão. Bondade sua, Paulinho. Obrigado aí pelo convite, estar participando aqui do seu podcast. É sempre bom compartilhar um pouquinho da minha história, da trajetória, mas é muito melhor se a gente faz isso entre amigos, né? Então, espero que todo mundo que está acompanhando aí consiga aprender um pouco com a gente, entender um pouco da nossa relação de amizade, Exato. Dos nossos projetos. Então, vamos para cima, que eu estou muito feliz de estar aqui. Felicidade é toda minha. E assim, Antônio, quando a gente faz podcast, eu fiz vários podcasts, você também, a turma fala do assunto que a gente sabe, né? Porque eu só falo de plantabilidade. E eu gostaria de, mais do que plantabilidade, a gente falar sobre a vida, falar sobre a sua trajetória tão linda até agora, né? Ainda um jovem, mas uma trajetória tão linda. Então eu gostaria que você começasse contando, né? Desde que, quando você começou lá, fala um pouco sobre você, Antônio. Eu vou começar parafraseando o meu primeiro mentor da vida, que é o professor Witt, que fala, eu sou o filho de Deus, entendeu? Filho de Deus. Então começa por aí. Então eu sou do interior de São Paulo, nascido em Cerqueira, César, e criado em Avaré, né? Então a minha trajetória também é DDD 14, estamos aqui em Botucatu participando do podcast. E coincidentemente, apesar de ser engenheiro agrônomo formado em Piracicaba, eu não tenho nenhum vínculo com o agro até então, né? Então, na minha trajetória, sou filho de funcionário público, né? No caso dos meus pais, policiais aposentados, né? Meu pai já é falecido. Então, eu não tenho nenhum vínculo com o agro. Então, a primeira curiosidade que normalmente as pessoas têm é, cara, como é que você foi parar no agro, né? Então, eu costumo dizer que as pessoas, normalmente, elas não têm muita certeza sobre o que elas querem, mas elas têm muita certeza sobre o que elas não querem. Exato. Né? Então, na hora de escolher qual rumo vai seguir, né, dentro da área de educação, eu sempre tinha comigo algumas coisas que eu não gostaria de fazer. E enxergava que dentro do agro, né, dentro da agronomia, ela me daria amplitude para escolher qual tema eu quisesse exercer depois. Seja uma área econômica, administrativa, agronômica mesmo no caso. Mas eu confesso que em nenhum momento passava na minha cabeça que ia ser dentro da área de educação, que é o que eu faço hoje. Né? Então, eu tive felicidade de ser orientado do professor Witt durante a graduação lá em Piracicaba. Fui abençoado também com uma bolsa internacional na UC Davis, na segunda melhor escola de agronomia do mundo. E depois eu aceitei logo de cara para ir para o Mato Grosso, né? Até então como coordenador técnico da Produquímica, uma empresa de fertilizantes, né? Que depois virou Compass, hoje é ICL. E depois de 3, 4 safras eu fui fazer a gerência técnica Brasil, Latam, da então Fast Agro, né, que hoje foi incorporada pela Nitro. Então a minha história profissional era mais ou menos assim, enquanto eu estive do outro lado da mesa, brevemente falando, né, tem muita coisa que a gente pode discutir, até o momento que eu decido, né, que eu vou empreender e começar um negócio dentro da My Farm Agro, e acredito que nós vamos poder conversar muito sobre isso. Pô, sem dúvida. Antônio, você, só pegando um gancho aqui, você falou uma coisa que eu sempre falo, né? Eu também sou filho de uma professora como bancário. Né? Você queria deixar meu pai nervoso, eu ia levar numa roça. E daí, no fim, tanto eu quanto o Marcão, né, meu irmão, viramos agrônomo por causa, né, de gostar e principalmente por intermédio de um tio nosso que era agrônomo, que nos levava para a roça e a gente começou a gostar de roça. E isso é legal, vê se você concorda comigo, porque tem muita gente que fala assim, não, agronomia é para quem é filho de produtor ou para quem já tem um pé na roça, e não é nada disso, né, Antônio? Eu acho que assim, tem situações que são de identificação, a pessoa costuma ver, por exemplo, o pai exercendo a função e por isso ele admira e passa, na verdade, a tomar gosto da coisa. Tem pessoas que convivem, que é o caso das gerações que vêm de produtores, né? Então o avô produtor passa pro pai que é produtor e aí ele se sente às vezes até na obrigação de seguir aquilo. Isso. Mas eu acho que diferente do que normalmente a gente convive, né? São pessoas que ainda têm algum nível de relacionamento com o agro. Eu vejo que tem muita gente que tem potencial para exercer atividades num setor que é responsável por 30% da nossa economia. Nós temos 27, isso aí muda um pouquinho, entre 26, 29, podendo chegar a milhões de pessoas que trabalham no agro, direta e indiretamente. Então, independente se você é um agrônomo ou você não é, né?
se você é um produtor ou você ajuda a produzir, todo mundo acaba tendo indiretamente algum vínculo ou vai conhecer alguém. Né? O Clebão e o Cinho estão trabalhando com agro aqui, ó, junto com nós. Estão trabalhando com duas coisas. Estão trabalhando com educação, né? Sendo responsáveis por agente de transformação de conhecimento. Trabalham com comunicação. Né? Então é um grande gargalo, porque nós dentro do agro sempre somos marginalizados por boa parte das pessoas. Mas por outro lado somos os principais responsáveis por geração de riqueza no país, né? Engraçado isso. Então aquele que tanto produz, que tanto se esforça, ele dificilmente ele vai ser valorizado como ele deveria, né? Então essa é uma missão para poucos, e ainda bem que a gente escolheu esse caminho, porque nós acreditamos que vai dar certo. Mas agora eu quero ir mais fundo, o Antônio, vamos, porque a gente convive sempre, né? Então eu tenho umas histórias maravilhosas com você, né? Tomara que você me conte conta. Todas, por favor. Não, pode deixar, eu só vou contar o que pode. Só tá filmado, gravado e vai reproduzir quantas vezes isso aí. Mas assim, eu brinco, né? Eu falo assim, ó, eu sou formado na Unesp, fiz residência na Unesp, fiz mestrado, doutorado na IFCA, na Unesp, e sou professor da Unesp. Quer brigar comigo, fala mal da Unesp, né? Só que assim, eu acho lindo o que os alunos e os ex-alunos chamam a Gloriosa, né? A Exalc. Eu gostaria de que você passasse esse sentimento pra gente. O que foi esses anos que você passou lá na Gloriosa? Tá. Então esse é um negócio bem legal, porque eu não vou tirar a camisa aqui, mas eu tenho tatuado. Você vê o nível disso? Fanatismo, Ele talvez, né? Ele tem tatuado então o símbolo da Exalc. No meu braço aqui eu tenho, inclusive com a data, né, de ano de fundação da minha república. Meus irmãos aí, são 42 anos, pessoal da Poapic, cumprimentar todos vocês aí. Então é uma situação de identificação muito grande. E a minha paixão pela Exalc, ela começa desde o manual da USP, por incrível que pareça. Eu olhava aquela fazenda, a coisa mais linda, o prédio, nosso prédio central. E quando eu decidi que ia fazer agronomia, eu tirei a fotografia do manual e coloquei na minha mesa e falei, cara, eu vou estudar aqui. Essa aqui é a melhor? Olha aí. Então lá, né, minha mãe possivelmente vai assistir esse episódio aqui, minha irmã vai lembrar da nossa escrivaninha Marfinha ali, e ela tinha foto, né, passado um durex por cima, não era nem o contact, era um durex por cima, para proteger, e falou assim, cara, aquele ali é onde eu sentava para estudar, e aonde eu tirei a fotografia, e eu criei essa associação. Para tudo que eu falo, que eu vou fazer um projeto, eu sempre costumo dizer assim, ó, qual que é a fotografia que você tirou? Que é a fotografia lá da frente. Uhum. Entendeu? Então acho que até algum dos meus comportamentos como empresário, ela vem inclusive desse estímulo, de ter realmente alguma coisa que eu preciso olhar e falar assim, cara, eu vou estudar nesse lugar. Quando eu cheguei lá, é totalmente impressionante, né? Porque é uma fazenda que foi doada, ela tem uma história toda por trás disso, uma história centenária, né? E que ela coleciona realmente muitas histórias lá dentro, né? Então é passado através das repúblicas. Eu tenho professores que foram diretores da Exalc, imagina, e que moraram na mesma república. Olha. Então cria uma situação realmente de admiração muito grande e de ambição. No mercado aí, né, Antônio? A gente, para quem não sabe, a gente tava no AgriShow junto, e todo stand que a gente passava tinha alguém que ou nós dois conhecíamos ou a turma conhecia a gente, né? E principalmente ex-alunos da Exalc, né? E acaba criando uma relação realmente de fraternidade, né? Que muitas pessoas não conseguem entender. Eles falam, juntou os exalquianos aqui, agora nós estamos excluídos do negócio. Exato. E algumas situações até, vou contar sobre essa aqui, a gente tava essa rodando. Escuta essa. Essa é sensacional. A gente tava em Cascavel agora, esses dias. E tava eu, professor, diretor de uma empresa, né? Diretor da... E a Juju. Juju. O pessoal ali conversando. E aí, por curiosidade, eu perguntei pro rapaz, falei assim, ó, qual era a melhor faculdade? Não, qual faculdade ele tinha formado, né? Formado. E ele falou pra mim, ó, vou ser bem sincero que eu não lembro, né? Se ele falou que era Maringá, se ele falou que era Viçosa, não sei. Ele falou alguma que não era Exalc. e ele pegou assim, você concorda comigo?
E eu simplesmente falei assim, cara, você já viu o leão falar que ele é o rei da selva? Não tem como. Então a melhor é a nossa, cara. Eu não vou precisar provar pra ninguém, entendeu? Então, basicamente a gente faz essa brincadeira, mas durante muito tempo a Exalc, ela despontou realmente como uma instituição talvez mais importante na área de ciências agrárias. Mas assim, hoje, né, vendo o mundo de fora e etc., a gente sabe que existem outras tantas instituições, como a Unesp de Botucatu, Jaboticabal, Lavras, Viçosa, o Maringá, que tá cheio de gente talentosa. Com certeza. Pega o professor Zanon lá em Santa Maria. Santa Maria. Entendeu? Não vai ter um na Exalc que é capaz de fazer aquilo ali. Entendeu? O que ele faz. Então, eu acho que todo lugar tem gente talentosa e realmente como que você consegue aproveitar isso. Eu conheço um monte de gente da Exalc que eu não contrataria hoje de jeito nenhum. Entendeu? Como tem outras pessoas de outros locais que eu falo assim, cara, eu daria uma oportunidade para você mesmo não tendo a melhor base de formação. Né? Nós temos vários exemplos relacionados a isso, a amigos, a colegas que desenvolvem trabalhos com a gente, que não tiveram, eventualmente, a mesma sorte de estudar na USP, na Unesp, ou né, em determinada situação. Então, eu sempre faço essa analogia, né, ou esse discurso que, para mim, realmente, a dedicação ela sempre vai superar o talento do cara, a instituição, esse tipo de coisa. É como realmente você consegue aproveitar a oportunidade, sabe, professor? Antônio, e a vida acadêmica ali, né? Que eu tenho bastante aluno nos assistindo. Depois até não vou dar spoiler aqui, mas gostaria de terminar com uma dica. Mas assim, principalmente vida de república, que eu sei que lá essa cultura é muito forte. E segundo, o grupo de pesquisa, que também, né? Do professor Witt, que você fez parte e que acho muito legal. E por isso que a gente tem o GPD aqui e assim, não que a gente copia, né? A gente modela mais ou menos as coisas que dão certo. Isso, e esse é um baita de um aprendizado, né? Então, começando pela República, por ser algo muito tradicional lá em Piracicaba, eu confesso que num primeiro momento essa fotografia eu não tinha. Eu não imaginava como é que era, né? Mas a gente tem até um conselho onde tem todas as repúblicas que são afiliadas, né, por assim dizer, onde existe um cumprimento, um regimento de como as coisas devem ser, inclusive para que uma república respeite a outra. Né? Por exemplo, você não pode marcar a festa da sua república na mesma semana da minha, que nós somos no conselho. Pode ser que, se eu fizer isso, a gente vai dividir a pobreza por 2 e ninguém vai se dar bem. Entendeu? Então, aqui nós temos a Urubu também que faz isso, a União das Repúblicas de Botucatu. E aí você tem esses regimentos. Muito legal. Dentro da estrutura nossa existe realmente um respeito, uma hierarquia muito grande. Também existem as suas atribuições. Então as pessoas que são responsáveis pelos pagamentos das contas mais básicas, as outras são responsáveis por organizar a parte financeira, o outro que é responsável inclusive por atrair novas pessoas para que tenha continuidade. A minha república tem 42 anos, mas tem repúblicas de 70, tem repúblicas de 100 anos. A Copacabana tem mais de 100 anos, entendeu? Continua ativa, entendeu? Então você imagina, é tão difícil, às vezes, você imaginar que um comércio ele vai ficar aberto por 5 anos. Imagina uma república, cara, que não tem geração de renda e ela ficar por mais de 100 anos. Então, realmente, assim, isso mostra o quanto existe uma organização por trás de toda aquela bagunça, por toda daquilo que a gente vive no dia a dia, entendeu? Então, isso é passado de geração para geração. Isso também traz um nível de respeito, né, pela história das pessoas, então pelo tempo que ela tem lá dentro. Mas isso não significa que, às vezes, o cara mais velho vai ser o responsável por conduzir aquela transição, aquele momento daquela república está passando. Né? Mas você tem aquelas pessoas que estão ali como se fossem uns conselheiros, aqueles que são, né, um nível estratégico, você tem um tático e você tem um operacional dentro de uma estrutura de república. Isso foi extremamente importante, porque até mesmo pela república você passa a admirar algumas pessoas lá dentro que eventualmente fazem estágio. Esse é o meu caso. O estágio lá com o professor Witt, nós já tínhamos historicamente na Pau-a-Pique, acho que são 7 ou 8 na época que já tinham passado lá pelo estágio. E eu fui contemporâneo de 2 ainda que estavam presentes quando eu cheguei. Então você via esse nível de comprometimento também. Então, apesar de toda a bagunça, apesar de tudo que a gente sabe que existe, né, nesse ambiente acadêmico, você sempre tinha algumas obrigações. Então na República a gente sempre dava direcionamento, falou, cara, o bicho, você tem que fazer um estágio. Você tem que manter-se ocupado.
né? Então você tem as suas disciplinas a cumprir. Obviamente que você vai ser reprovado alguma vez, né? E isso faz parte do jogo. Acho que você aprende a lidar com as frustrações, com as dificuldades, inclusive em situações como essa. E aí você passa a ter um direcionamento para fazer algo produtivo, né? Que entra no caso dos grupos de estágio. Eu, particularmente, eu falo para você assim, ó, eu não fiz isso e nem recomendo que alguém que entre no primeiro ano faça um estágio logo de cara. Eu acho uma perda de tempo gigantesca. Primeiro ano você tem que festar, tem que fazer bagunça, entendeu? Você vai conhecer pessoas, você vai construir uma base extremamente importante que se chama relacionamento. Entendeu? Para você ser conhecido, para as pessoas entenderem quem é o Paulo Arbex, quem é o Sucker, no caso, que é meu apelido lá, entendeu? Quem que é esse cara aí? Entendeu? É um cara de Avaré, entendeu? Um cara gente boa, joga bola, não joga bola, entendeu? Você vai ter as suas características, você vai ser conhecido. E depois do primeiro ano, onde você realmente já despertou, vamos assim dizer, um pouquinho mais de interesse, até mesmo sobre alguma área, alguma disciplina, você começa a dar um direcionamento sobre as coisas que você já sabe que quer ou sobre aquilo que você não quer, né? No meu caso, eu nunca tive afinidade com a área de zootecnia. Por exemplo, eu não queria fazer estágio com bovinocultura, suinocultura, essas coisas assim do tipo. Eu já me interessava mais pela parte de fertilidade, nutrição de planta, que é aí onde eu passo o primeiro processo seletivo, lá dentro do GAP, ainda sob a orientação do professor Witt, né? Um grupo de estágio ali com foco no departamento de solos. E ali é um modelo um pouco diferente, porque ali você tinha na época, né, muita autonomia, muita liberdade, mas também era cobrado muito pelos seus resultados, né? Pelo assim, ó, o que você vai fazer? O professor captava lá não sei quantos projetos, tantos alunos envolvidos, né? E cada um com o seu compromisso de planejar, conduzir, ir para viagem, entregar relatório, se frustrar, inclusive fazer um relatório, jogar inteiro no lixo, falar faz de novo. E ele, Antônio, é essa figura autêntica mesmo que a gente conhece? Essa figuraça aí ou não? Ele é uma máquina. O professor não é uma máquina. Ele é uma máquina de produzir, entendeu? Um ser humano fantástico. Ele me chama de indomável. Ele fala que aí as coincidências, ele me fala que eu sou o gênio indomável. Eu não gosto desse apelido, então, mas eu tenho que aceitar. Se eu for, né? Não concordo, mas aceito. E o professor é um cara fantástico, fantástico. Eu tive o privilégio, né, de ficar até o segundo, terceiro, quarto, quinto ano. Eu vou falar que nem eu falei para um bicho, que nem você, né? Você quer que eu te chame de Gênio ou de Antônio? Você fala, Antônio, tá bom, Gênio. E nesse sentido, Paulinho, assim, ó, toda a liberdade que ele dá para a pessoa, ou a maneira como ele conduz, em alguns momentos com certa dureza, esse tipo de coisa, faz parte do aprendizado. Então eu fiquei 4 anos. Eu fui ser coordenador no meu último ano que eu fui ser coordenador do GAP. E não é o normal. O pessoal normalmente é coordenador no seu 3º, 4º ano. Eu fui coordenador quando eu já estava no 5º. Né? E acho que... E eu sempre me perguntava, inclusive, por que pouca gente sabe isso aí. Assim, embora eu tivesse ambição, por que eu não tinha sido um coordenador lá no grupo de estágio? Até então. Né? Então existem algumas respostas para isso que foram criadas. Mas elas são mais recentes. As mais recentes são é o que eu falo sobre você vai ser sempre recompensado, ou você vai ser sempre medido pelo resultado que você dá. E até então a minha participação sempre foi muito coadjuvante. Entendeu? Mas esse senso de liderança você sempre teve? E eu sempre tive desde o futsal, por exemplo. Você conversar com o Felipe, ele vai falar, o goleiro não era o capitão, parecia que ele ia matar os outros no campo. Entendeu? Dentro da República, eu tenho um certo nível de liderança durante a época que eu convivi lá dentro. Né? Lá dentro do grupo de estágio, por exemplo, já nem tanto. No grupo de estágio, isso não acontecia com muita frequência. Embora eu tenha sido coordenador do grupo de grãos, né? No sistema soja milho, atendendo o pessoal lá em Uberlândia, os projetos que a gente chamava grãos. Só que ali no GAP você tem muitas pessoas que são parecidas com você. E alguns despontam um pouco mais às vezes pelo tempo de experiência, entendeu? Pelo projeto que ele está conduzindo. E você sempre vai ser medido, sempre. Você tem que ser medido pelo resultado que você entrega. Com certeza. E a minha coordenação, apesar de ter perdido
entre aspas, 2 eleições para coordenadoria, ela veio talvez na terceira, depois de eu ter organizado a segunda expedição para o plantio direto. E aí faltavam poucos dias para a gente ir para essa expedição. A gente já começava com a organização de algumas coisas, né? Faltava uma quilherinha ali pra gente fechar todos os patrocínios e eu consegui o patrocínio de uma empresa de fertilizante fosfatado aos 48 do segundo tempo, que pagou toda a viagem e ainda sobrou tudo que nós já tinha combinado. E aquela viagem foi fantástica. Foi a primeira vez que a gente teve contato, né, com um giro de cooperativas, né, pra você passar na Cocamar, na Cevale, na Coamo, fazendo todo aquele giro, conhecer algumas pessoas, tivemos o privilégio de conhecer algumas pessoas de plantio direto, sabe? Várias coisas assim. E aquilo ali entregou, foi assim, ó, a primeira vez que assim, ó, nós chegamos lá para o sorvete e falou, cara, não acredito que vocês conseguiram um patrocínio desse tamanho. Entendeu? Aquilo ali foi suficiente para pagar aquela viagem em questão e dar todo, pelo menos um impulsionamento para a gente fazer outras melhorias que nós queríamos fazer no curso. Né? Por exemplo, a biblioteca do professor Malavolta. Nós fizemos, né? O professor Malavolta, ele tinha uma biblioteca. Eu fui o responsável por fazer a inauguração. Olha que bacana. Então tem várias passagens positivas lá dentro e ela só veio no 5º ano, cara, a minha coordenação. E hoje eu entendo que era por conta dos resultados. Eu não tinha gerado nenhum resultado significativo que justificasse para alguém confiar em mim para ser o coordenador. Entendeu? Exato. E aí a gente não tem o nível de entendimento sobre isso. Aí quando você olha para trás e fala assim, cara, é isso. Você passou a entregar resultado para alguém, muda a percepção de valor. Exato. E outra coisa, e daí é inquestionável, né? Toda vez que alguém vem falar para mim mal de alguém, eu não vou citar os boleiros aqui, né, Kleber? Mas aí eu falo assim, rapaz, não sei o que, o Paulinho é ruim de bola. Eu falo assim, cara, você tem os títulos que esse cara tem? Você tem chuteira de ouro? Você tem artilharia? Você tem... Quantos títulos você tem? Então, quanto resultado, não tem argumento. Né? Eu falo isso do agro, principalmente o pessoal vai lá e mete a boca em quem tá ganhando espaço, né? Em quem tá ganhando espaço. Daí eu falo assim, o dia que você tiver o mesmo resultado que ele, ou parecido, daí você pode falar, não, esse cara não vale a pena eu ouvir. Mas não, cara, quanto resultado não tem argumento. Eu concordo contigo. Eu conheço vários especialistas, nós conhecemos várias pessoas que estão trabalhando com educação no Brasil e a gente tem que se acostumar. São 6 anos, esse é o meu 6º ano comercial como empresa de educação. Que vão existir, sempre vão existir as pessoas que não gostam de você sem motivo nenhum. Sempre. Do mesmo jeito que você vai ter alguém que você vai gostar pra caramba, fala, cara, eu gosto dele e eu nem sei porquê. Não sei. Então os dois lados existem. Só que você vai ter que se acostumar também com os haters, com as críticas. E isso gera muito desconforto para algumas pessoas. Muito desconforto. E essa é uma situação que ela é inevitável. E quanto mais o seu trabalho for sendo desenvolvido, à medida que você cresce, os problemas crescem também, cara. Exato. Então aparece mais gente, você se torna mais conhecido. Então todo mundo fica lutando às vezes por, eu quero construir autoridade, eu quero ter mais alcance, eu quero ser mais conhecido. Puta, tudo é muito bonitinho, né? A pergunta é, você tá disposto a ser mais odiado também nesse pacote? Pagar o preço? Tá a fim de pagar o preço? Entendeu? Então esse que é o negócio. Assim, você vai ter que lidar com mais pessoas que não gostam de você. E pode acontecer, proporcionalmente, que uma pessoa que não gosta de você, ela realmente fale mal de você para 10 pessoas. E o cara que gosta bem de você talvez vai falar só para uma. Entendeu? Então você tem que equalizar tudo isso na hora que você fala assim, realmente você está disposto a colocar energia no seu negócio, a se tornar conhecido e tomar mais pedrada quando você aparecer na vidraça. Muito bom, muito bom. Antônio, antes de passar para o mercado de trabalho, né, fazendo uma cronologia aqui, eu gostaria só de resumir uma coisa de tão importante que foi para mim, né, a gente fazer, acho que foi o primeiro, desde que eu tenha conhecimento, né, desde que eu me conheço por agrônomo há 30 anos atrás e até antes disso, o primeiro evento que existiu numa parceria de Unesp, né, FCA com a Exalc, que foi o Soja Max que a gente fez lá em Uberlândia. Então, 2 grupos de pesquisa, o nosso aqui, o GPD com o Passes lá, eu acho que foi assim, para mim foi um marco. O Passes tá com o Andreotti agora, né? Para mim foi um marco, né?
Porque nunca teve essa proximidade, assim, pelo contrário, falam co-irmãs e não tinha muita sinergia. Então, para mim, foi um marco também o Sojamax, só para deixar registrado aí. Isso é parte, só complementando, eu acho que isso é parte do momento que a gente vive, sabe? No momento a gente fala muito sobre as collabs, né? Cara, é uma collab. É uma collab. E precisava ter, talvez, mais pessoas fazendo esse movimento para sair algo parecido com isso. Então hoje você vê, sempre tem uma instituição trocando especialistas, né? Vai ter um evento de soja em tal lugar e convida um professor de tal lugar. Mas quando surgem essas iniciativas que você envolve principalmente as pessoas acadêmicas, você começa a passar para o mercado a ensinar que a pessoa que compete com você em alguma situação, ela não é o seu inimigo. Você não deseja a ruína dela. Entendeu? Você quer que ela vá bem também. Então eu falo muito isso dentro da educação. Muita gente mete o pau no Leandro lá, do Raiz da Solução. Entendeu? Vai e etc. Mas assim, ó, pensa comigo. Entendeu? O quanto o mercado evoluiu em busca de maior produtividade por conta da provocação desse cara. Entendeu? Eu faço essa conta. Eu lembro de... A primeira provocação, entre aspas, era feita pelo SESB. Quando abriu o concurso, né? O Henry... principalmente na mão do Henry, do Henry Sacco, trazendo aquela questão de trazer dados para a busca de produtividade acima de 100 sacos, os concursos. O SESB já fez subir a régua. Ele fez. Eu acho que ele, pelo menos da minha geração profissional, eu vou falar da minha, né? Porque eu cheguei nesse momento que o Henry estava assumindo, foi o primeiro grande desafio. E a gente inscrevia as coisas. Até vou falar para vocês, eu fui campeão no Mato Grosso, tá? Só que não batemos 100 saco. Eu e o produtor Zé Eduardo Macedo Soares Filho. Olha aí. Fizemos 96,45 sacos de soja. Na época. Né? Então, assim, ali tinha o primeiro estímulo, eu acho, para buscar alta produtividade. Então, você inscrevia as áreas. Com o passar do tempo, tá? Eu acho que o SESB não conseguiu manter isso daí durante muito tempo. Essa ambição das pessoas nessa competição. Por alguma estratégia de mercado, de organização, de pessoas, e tá tudo bem. Eu acho que começar também é uma grande iniciativa. E aí aparecem essas provocações, por exemplo, do Leandro, que é o seguinte, eu vou te ensinar realmente o que eu fiz, o que eu tenho de experiência. Então, tanto os caras que já produziram, que são muitos que produziram acima de 100 sacos, quanto os que não produziram, vão falar desse desafio. Entendeu? Então, falar de 100 sacos hoje, os caras eles já não acham que é desafio. Exato. Entendeu? Era o desafio de produtividade do SESB. Entendeu? Hoje você fala assim, em 100 sacos, né? Para as pessoas, elas olham assim, eu já produzi 100 sacos aqui em algum talhão. Entendeu? E o que eles propuseram na iniciativa deles, eu acho que é muito nobre, porque fez com que mais pessoas, a nível Brasil, buscassem realmente um patamar de produtividade maior. Independente se você concorda ou não concorda com ele, entendeu? Só que é o seguinte, quantas pessoas buscaram mais informações para produzir mais? Né? Aí você tem... Vou trazer um exemplo. Você tem uma My Farm da vida falando de educação. Você tem o cara da AgroAdvance, Fernando, a equipe dele falando sobre educação. Cara, você tem mais gente fazendo movimento em prol de educação. Então, embora em algum momento possa existir alguma competição, o cara vai fazer um curso aqui, ou esse mês não dá para fazer, tudo, porque não dá para comprar todos os cursos de todo mundo. Né? Você quer que o cara vá bem. Você quer que mais gente fale de educação. Entendeu? Só que nem todo mundo tem competência para tocar isso aí. Isso. E aí some rápido do mercado. Então, se você olhar quando nós começamos em 2019, 2020, aquela explosão que nós tivemos em função da pandemia, tinha um monte de coisa. Hoje tem bem menos gente dentro da área de educação que se sustentou. Entendeu? Que conseguiu fazer um negócio organizado. Então também tem sobre isso. Tem que ter competência para tocar. Eu sou suspeito em falar, principalmente da Raiz da Solução lá da turma, porque eu falo que, acabamos de falar, né, de resultado, e eles entregam o resultado e quem fala mal é que não conhece. Não, os caras sempre me perguntam como se eu fosse, assim, Antônio, o que você acha do Leandro? Cara, eu acho ele bom pra caralho, velho. Entendeu? Eu acho que o trabalho que o Matheus Barbaço faz, o João, inclusive eles são da minha primeira turma do curso de Fisiologia que a gente tem que pagar.
Olha aí. Não, o Matheus é do primeiro. E aí você vê como o exemplo arrasta, né? O Matheus foi no primeiro, gostou pra caramba. Ele foi o primeiro cara que falou pra mim o seguinte: com uma aula o seu curso se pagou. E ele falou: você tem que aumentar o preço. Eu fui lá e dobrei no ano seguinte. E esgotou tudo de novo. Olha E aí. o João e o Leandro são da turma 2 daquele curso. Né? Que depois viria a virar um livro, né? São 3 livros. Depois nós vamos falar sobre isso também. Entregamos mais de 12 mil livros de fisiologia no Brasil. Ninguém fez isso, cara. Rapaz. Entendeu? Então você imagina a difusão que a gente teve em relação a conhecimento, a área de transferência. E aí quando me perguntam sobre o Leandro, eu falo: cara, eu achei bom pra caramba. O que ele fez, o movimento que ele consegue fazer, as pessoas que ele consegue envolver, o negócio dele hoje, né? Eu enxergo que está muito focado no produtor, e que bom que tá ali, entendeu? Porque costumo dizer que você não ajuda, se você não planta, você ajuda a plantar, se você não produz, você ajuda a produzir. Então tem uma quantidade gigantesca de pessoas para serem treinadas e evoluídas a todo momento. Então o trabalho dele é muito legal. Eu reconheço as pós-graduações que os meninos da AgroAdvance fazem também. Então assim, para mim eu vejo eles realmente como... É um movimento, né, Antônio? Eu sou um competidor. Pode existir em algum momento que eu oferecer uma competição, mas não são meus inimigos. Eu desejo que todos eles vão bem, porque se eles vão bem, nós vamos também, entendeu? Com certeza. Com certeza. Muito bom. E eu participei do último R100 aí há 20 dias e eu fiquei encantado. Ô, Antônio, vamos lá. Saindo da universidade, então, formamos e fomos para o mercado de trabalho, né? Antes de começar com a MyFarm, fala a sua experiência em empresa. Tá, vamos lá. Eu só quero abrir um parênteses que eu acho que é importante entre a minha graduação e o mercado de trabalho, que foi o período que eu tive nos Estados Unidos. Ah, isso. Quando eu fui para Davis, na Califórnia, e também tive uma breve passagem em Sanger, numa estação de pesquisa do Syntec Research, aquilo ali abriu a primeira coisa na minha cabeça do empreendedorismo, porque eu só consegui uma bolsa da agência USP de inovação por conta de um projeto que foi enviado para eles buscando a viabilidade de bolsa, de apoio mesmo, né, à pesquisa. E essa questão de ser, acho que pela agência USP de inovação, trouxe aquela primeira pergunta. Você, cara, o que é inovar? O que é empreendedorismo? O que é essas coisas? E aí você vai lá para fora do país, você vai para fora do Brasil, você vê que o mundo não é mais só a Piracicaba, a Exalc lá. Entendeu? Que existem outras pessoas de outro mundo. Então você chega lá, tem de outro país, desculpa. Do outro mundo ainda não tem. Não encontrei ninguém ainda. Aí você chega lá, tem um cara de Mianmar. O cara falou: porra, chove 4 mil milímetros. Eu falei: que momento? Apesar que tem um ZT pro meio aí que nós não sabe, né? Apesar que tem um ZT aí pro meio que nós não sabe. Eu acredito que tenha também. Mas, por exemplo, você começa a ver... eu nunca tinha de verdade visto uma mesquita na minha vida. E tinha uma mesquita, por exemplo, dentro da universidade. Entendeu? Você chega na sessão de graduação, tinha gente de, sei lá, 120 países diferentes. Bah. Entendeu? Os alfinetinhos lá, cara. Países que você nunca... Kirguistão. Cara, não sei nem onde existe, não sei onde fica no mapa um negócio desse. Mas tinha gente dessa. Então, essa é uma primeira coisa que eu acho que é muito legal, que começa a te forçar a olhar que você não está sozinho no mundo. Entendeu? Isso é um negócio que não é só aquela... Não é só Botucatu. Forte. Não é só Piracicaba. Isso é forte. Né? E outra, quando você convive na cultura diferente... Você vê lá, convive com um chinês. O cara, se você deixar ele, trabalha 25 horas das 24 que tem. Eles são extremamente trabalhadores. Né? Aí você vai conviver num ambiente dos americanos, você vai ver que tudo é para gerar negócio, é para gerar riqueza. E tá tudo bem. Você vai visitar uma choperia, você sai lá no final, você pode comprar um souvenirzinho, vai comprar um chaveirinho lá, entendeu? Então, essas coisas, elas fazem algumas provocações. Né? E novamente, você vive isso, mas você não tem os olhos atentos, entendeu? Como na cabeça que você tem agora e quando você olha para trás. Mas se você não tivesse vivido aquilo, dificilmente você ia conseguir o grau de entendimento sobre as coisas. Vai te modulando. E é cultural. É cultural. Aí você sabe que tem um cara que é preguiçoso. Entendeu? Você vê lá... não vou dizer o país antes de não ser cancelado aqui. O cara que para do almoço às 3 horas da tarde para tirar um descanso, para mim não serve, entendeu? Não tem a ver com a maneira como a gente faz as coisas, entendeu? Então eu vejo que é muito sobre isso, enquanto
me ajudou, né? Abriu portas. Além do que, né, é sempre a oportunidade de você conhecer gente nova. Eu tenho amigos, na verdade, que moram no Mato Grosso e que estavam comigo lá no mesmo período. Olha aí. Você vê. Cara que morava comigo dentro de um trailer lá. Né? Então essas coisas são muito saudosistas, mas elas trazem muito aprendizado, sabe? E aí quando eu estava nos Estados Unidos, abriram as vagas para a Produquímica na época. Então como lá dentro do GAP a gente já convivia com a Produquímica por conta dos ensaios de fertilizante, né? Sempre tem aquele negócio, tem alguém formando? Quem que tá saindo? E aí eu tinha 2 vagas na época, uma para coordenador técnico em Minas, para mexer com café, e outra no Mato Grosso, para mexer com grãos. E aí, qual vaga você se candidata e tal? Eu falei, eu vou pro grãos. E eu fiz a primeira entrevista ainda pelo Skype. Nossa. Tá? Ele estava nos Estados Unidos. E aí ficou acertado. Falou, quando você chegar aqui, a gente faz mais uma conversa com o diretor da empresa, que é o Itamar Prada, que pra mim, esse cara é um gentleman. Esse talvez ele seja um ET disfarçado eu concordo. De Lorde, porque ele é fora do comum. Fora. E aí, quando eu cheguei aqui de volta no Brasil, eu fiz a entrevista com o Itamar, fui pra minha festa de formatura e na segunda-feira, ainda com ressaca, já estava me apresentando no Mato Grosso, né? Que privilégio. Então, a minha primeira atividade, por incrível que pareça, é uma posição que acaba sendo muito desejada pelas pessoas. Você entrar a nível de coordenação técnica, né? Então, você imagina um cara eu tinha 24 anos, 23 anos, né? Assumindo uma posição de coordenadoria regional técnica, né? Aí você conversar com um consultor lá, cara, que tem 30 anos de Mato Grosso, pra você falar pra ele sobre fertilizante. Bah. É difícil, hein, cara? É difícil. E eu passei 4 anos, 4 safras, 3 safras completas na Produquímica, fazendo aquela região da 163. Da 163. Da 163 e Parecis, indo até Rondônia, né? Então essa foi a minha rotina dentro da área de desenvolvimento de mercado. Que era a área, inclusive, responsável por fazer treinamento para distribuidor, para produtor, manter o relacionamento produtivo com as consultorias, capacitar a equipe interna, entendeu? Ajudar muito no posicionamento dos produtos, né, que estavam sendo desenvolvidos pela companhia, mapear como que estavam sendo esses resultados. Então, eu acho que a área de desenvolvimento de mercado é uma área realmente muito completa e que todo mundo deveria passar, sabe? Independente se você tem um direcionamento para ser um cara do comercial. É muito importante quando você começa a desenvolver, e o DM permite isso, o que eu chamo de visão 360, uma visão pelo todo. Sabe? Você não precisa ser muito bom em fertilizante. Você não precisa ser muito bom em dar palestra, em comunicação. Mas você não pode ser um bosta, um zero. Entendeu? Então, o cara do DM... Eu tenho que ser um profissional muito completo nesse sentido. Ele consegue desenvolver várias habilidades, mas não dá para um cara do DM ser extremamente ruim de dar uma palestra. Comunicação ruim. Não tem como. Como é que você vai treinar alguém? Entendeu? Do mesmo jeito que não dá para ele ter um monte de habilidade e não conseguir falar tecnicamente sobre algo que ele foi responsável por, né, ensinar. Perfeito. Então eu vejo que a área de desenvolvimento de mercado é uma área muito completa, muito importante. E foi um grande aprendizado, né, para assumir novas responsabilidades, que é onde eu entro na indústria, aí como para gerência técnica, até então a Fast Agro. Fast Agro. O que tem de legal nisso daí? Tem de legal que... Quanto tempo você passou na Fast? 4 anos. 4 anos. 4 anos. Então o que tem de legal nessa transição? Novamente, eu saí da Produquímica para a Fast. E olha o movimento, né? A Produquímica é uma empresa que já fazia bilhão de faturamento. Gigantesca, familiar, dezenas de anos lá, sei lá, com 70 anos de companhia, 80 anos, sei lá quanto tinha a Produquímica na época. E ela estava passando por um momento de transição. Ela tinha vendido parte da operação para uma americana chamada Compass Minerals. E a gente sabia que surgiriam novas oportunidades dentro da empresa. Acontece que na própria entrevista do Itamar, ele deixou um drive instalado em mim que nunca mudou. E eu uso até hoje. O Itamar falava assim pra mim. Ele falou, Antônio, pra você crescer na empresa,
3 coisas tem que acontecer. 1, você tem que estar preparado. E eu me senti extremamente preparado para assumir uma responsabilidade maior dentro da empresa. O segundo é que a empresa tem que precisar dessa nova vaga, né? E o terceiro, e o mais importante, é que as 2 anteriores ela tem que acontecer ao mesmo tempo. Então perceba, a Produquímica estava virando Compass, eu sabia que novas oportunidades surgiriam e eu me achava preparado. Só que as coisas não eram ao mesmo tempo, porque eu costumo dizer que 6 meses antes de uma fusão, aquisição e 6 meses depois, praticamente pouca coisa você consegue mudar, porque está chegando, tem muita gente, tem que fazer muita análise. E eu não estava disposto a esperar esse tempo. Aí acontece da chegada do Fernando Reis, né? Hoje diretor executivo da AgroAdvance. O Fernando falou, o Sucker, ele é exalquiano também, né? Falou, eu estou precisando e eu acho que nós estamos no momento de colocar um departamento técnico, um desenvolvimento de mercado. Então você perceba que aquele discurso ele foi extremamente importante. Ele falou, cara, eu acho que eu estou preparado para isso. Você precisa. E é agora. Então, aí você sai de uma empresa de bilhão para uma empresa que faturava alguns milhões. E aí você imagina chegar para sua mãe, para seu pai e contar isso. Falar, pedir conta do emprego, viu? Trabalhar em outro lugar. Uma empresa bem menor lá de Rondonópolis, entendeu? Em um ano eu tenho que me mudar para Cuiabá, né? E aí eles sempre vão querer o conforto, né? O conforto. A segurança. E aí você tem certeza da sua decisão? Tá, eu tenho certeza e isso eu não volto atrás. E fui muito feliz, né, nesse período também na FEST, porque foram 4 anos na gerência técnica Brasil, Paraguai e Argentina. E aí, novamente, o mundo não é só o 63. Aí foi lá que eu conheci o pessoal de Luiz Eduardo, do Tocantins. Argentina eu ia 4 vezes por ano, uma vez a cada 3 meses na Argentina, uma vez a cada 4 meses para o Paraguai. Então isso daí vai fazendo com que você entenda do mercado de trabalho, sobre as coisas por diversos locais, né? Então tinha operação no Paraná, no Goiás nós que abrimos, Luiz Eduardo, tudo um RTV, espalhado por estado, né? Então passava uma semana em cada lugar, né? Na época eu não tinha filho, tinha um pardal para dar água, estava, né, noivo, né, para casar, e então eu estava disposto também a pagar aquele preço. Falei, cara, não vou ter vida. Combinado? Combinado. A minha esposa morava em Lucas do Rio Verde, o aeroporto em Cuiabá, então aquele trecho de 4 horas para pegar avião. E por diversas vezes ela saía de Lucas para levar mala, porque eu falei, cara, eu tô muito cansado. E eu não dou conta, eu tenho que estar amanhã porque nós vamos pra Palma segunda-feira de novo. Aí levava só a mala de roupa, trocava e pau na máquina. Mas eu sabia que seria assim, né? Ele tinha avisado. Você vai ganhar mais onde você ganha. Opa, bom pra caramba. Só que você vai trabalhar muito mais do que você trabalha lá. Você não vai ter equipe durante um ano, né? E aí são as regras, os acordos que você faz no início para o negócio acontecer. Então, isso me abriu grandes possibilidades. O tanto de especialista que eu conheci em todos os locais. As empresas de consultoria, né? Então, isso foi uma base muito grande para eu tomar a decisão de chegar na MyFarm Agro. Tá me passando um filme na cabeça aqui, Antônio. De ouvir você falando, né? Isso aí eu chamo de intuição, né? Intuição. Às vezes eu lembro, né, do meu falecido e querido pai falando assim, rapaz, você com essas palestras aí não vai te interferir na Unesp, não sei o que. Não queria meu mal, queria o bem, mas não tinha essa visão global do agro que a gente tem, né, hoje. Então a tal da intuição, ela é um negócio muito forte, porque se você olhar só o hoje, você fica na zona de conforto. Com certeza você fica na zona de conforto. Mas daí vem, essa é o principal. Aí então vem aí que é o negócio. Putz, cara, esse é foda. Porque assim, eu aprendi a odiar o conforto. Entendeu? Eu tenho pavor dessa palavra. Porque ela me leva a uma estagnação. Né? Então, assim, a mesma coisa. Que nem você lembra o seu falecido pai, eu lembro o meu também.
E ele falou, cara, mas onde já se viu? Você vai andar 400 km pra visitar um cara, um produtor. Você tá louco? 1.100 km pra ir de Cuiabá até Querência pra fazer. Então, assim, por quê? Porque é pela segurança, o conforto, esse tipo de coisa. E aí não existe isso, né? E ficou muito claro na minha saída da Fast Agro. Então, eu tinha um acordo com o Fernando de ficar até que a gente fizesse a transição da Fast para Nitro, até que toda a nova composição estratégica da empresa ela assumisse as posições, que chegassem novas pessoas. Tanto é que a minha baixa da minha carteira aconteceu em março de 2020 e a MyFarm começou em janeiro de 2020. Então foram 2 meses ainda de sobreposição até a gente falar assim, realmente agora vamos acordar o cordão umbilical. Então nessa transição, você imagina, estava chegando uma empresa Nitro com posição para diretoria técnica, diretoria de não sei o que, de produto, um monte de coisa que teria oportunidade. E eu lembro que num jantar mesmo assim, da formalização da coisa, eu falei assim, cara, eu não vou. E o Cruz, né? O Cruz é o presidente da Nitro. Tava na coisa, conversando com o Fernando na época. Eu falei assim, e aí? Falei, cara, esse aí não vai. Ele já tá decidido. E eu brinquei com ele, pode ser até que eu desista da minha ideia, que o negócio não dá certo, e depois eu vou ter que vir com o rabinho entre as pernas aqui pra pedir emprego pra você. Eu falei, não, cara, mas eu tenho certeza que esse negócio vai dar certo. Porque realmente faz muito sentido, etc. Tal. Então, essa é uma transição, você imagina? Poderia estar em outras posições e tá tudo bem. E aí começa um negócio que é muito legal. Que é assim, até quando você acredita que o seu negócio pode dar certo? No dia 5 de janeiro de 2020, a gente abriu o carrinho até então da Farmflix, a nossa Netflix do agro, como vocês costumam dizer. Tal, então. E eu recebi uma proposta um dia anterior de uma empresa de insumos do Mato Grosso para a direção técnica, com um salário mais que o dobro do que eu ganhava na época. Cara, eu nunca tinha ganhado um salário daquele. E também não ganhei, porque eu não aceitei a proposta. Né? Mas um baita de um salário. Na pandemia, cara. Então você imagina, você podia ficar trabalhando de casa, recebendo mais de 2 vezes o salário que... Né, um negócio altíssimo. E, claro, para trazer um pouco de tranquilidade, passou 30 dias, fechou tudo. E eu descobri que minha esposa estava grávida. Então, você quer ambiente mais fácil de tomar decisão? Cara, era muito fácil. Era só aceitar a proposta. O salário pingando na conta, não ia precisar sair de casa. Acabou. Né? Acompanhar a gestação da minha filha, acabou. Não, mas o que ele fez? Foi pro outro lado. Abre o carrinho, foda-se. Não aceita a proposta. Entendeu? Vamos pra cima. E você vai ter salário se sobrar. Esse que é o negócio. Então, até onde você acredita de verdade que o negócio vai dar certo. E tudo que a gente fez, não foi, cara, porque assim, não nasci em berço de ouro, muito pelo contrário. Entendeu? Foram projetos que começaram com algumas reservas, com aquele acertinho que você tem quando você vai embora da firma. Entendeu? E não tem plano B, tem que fazer dar certo. Entendeu? Pra poucos, né? E começamos em 3 pessoas. Eu, Joel e o Felipe. Os 3 continuam até hoje comigo. Né? E hoje? Né? Hoje nós temos 25 pessoas, praticamente. Que beleza. Temos outros passos, tem outras iniciativas, né? Vamos assim dizer, como empresário. Né? Então, como empresário, hoje nós temos a Prosper Group, né? Que é uma holding, com mais de 80 pessoas. Aí o negócio fica muito maior. Né? E são 6 anos de atividade, que começam com uma Farmflix da vida, entendeu? Passa por um período de pandemia, vamos para os nossos cursos intensivos, começamos a desenvolver soluções corporativas para as empresas, aí você começa a ter a flexibilização para eventos híbridos, né, como a escolinha de algodão, junto com a Séries Consultoria, o núcleo Séries de Algodão, e os eventos, entendeu? Então... E depois as publicações. Então a gente vai criando um ecossistema completo de educação para não ser só uma etapa, sabe?
Vamos falar dos eventos então, Antônio. Eu tenho a honra de participar, né, da Arena da Plantabilidade, que eu falo que, para mim, né, se criou um... foi ali que começou nossa amizade de verdade, né? E que prosperou. E assim, o evento da Arena da Plantabilidade é um marco, né? Porque se você pensar, a turma fala assim, mas plantabilidade tem potencial para tudo isso? Plantabilidade não é desse tamanho? Fala um pouco, daí a hora que você vê, né? A hora que junta semente, a hora que junta dessecação, a hora que junta fertilizantes, né? Tudo que envolve a Arena da Plantabilidade, daí ela fica um evento gigantesco. E foi a sua mão ali, né? Com certeza que foi sua mão que fez prosperar esse evento, né? E a gente já está para esse ano aqui, a gente tem 6 edições, para vocês terem uma ideia, né? Depois a gente vai falar das publicações também. Mas fala dos eventos, além da Arena, o Capim Day também, que é um sucesso, né, Antônio? Fala dos eventos. Bom, ele começa, na verdade, assim, com algumas edições, alguns projetos especiais. Então nós tivemos o Physio Day, fizemos um evento de fisiologia depois para passar um pouco de tudo que a gente tinha de know-how sobre fisiologia depois de fazer vários anos. O Capim Day, que é uma iniciativa com a professora Janaína Martuccello, né, lá de São João del Rei. A professora Janaína é fantástica, assim, eu acho que é uma das maiores influenciadoras técnicas, na verdade, de manejo a pasto do Brasil. E arrasta muita gente. E o projeto da nossa Arena da Plantabilidade, ele começa em 2022, com um compromisso que eu tinha firmado, né? Eu sempre gosto de contar a história, porque eu firmei um compromisso para você ir para Cuiabá gravar uma série para Farmflix. E falei, o que eu vou fazer com esse homem nos próximos dias, né? E aí, passado um tempo, eu falei, puta, o professor vai vir chegar aqui daqui 30 dias e eu não organizei nada. Eu reservei 4 dias dele e só tem um ocupado. Pra quem não sabe, assim que começou as arenas. E aí eu fui ligando pra contato, você vê quanto o relacionamento é importante. Levamos ele numa fazenda. Então, saímos de Cuiabá, levei numa fazenda lá na Serra da Petrovina. Né, o pessoal da Sementes Tropical. De lá eu falei, puta, vai estar em Rondonópolis. Quem mais eu conheço em Rondonópolis? Liguei pra John Deere. John Deere. Ele falou, Antônio, não tem nada aqui, só vou ter em Rio Verde, estamos inaugurando a concessionária nova. Eu falei, vamos. Bom, aí fizemos treinamento lá para o John Deere. Quando chegou lá, eu falei, puta, agora só falta mais um dia. Aí eu falei, tô com o professor, com o Júlio, consigo mais um especialista em semente, liguei pro Túlio, do GAPS na época, e falei, cara, eu tô com o professor Paulo Arbex? Não, pode vir aqui, nós vamos aqui no GAPS. Eu falei, cara, e quantas pessoas você acha que você consegue colocar? Do GAPS aí, eu acho que eu consigo umas 40 pessoas. Eu falei, rapaz do céu, então eu vou fazer um evento. E aí eu só precisava juntar 2 caras de semente. Então nós começamos com 4, né? Porque tinha você, o Júlio, o Ricardo Bagatelli e o Rogério Coimbra. E eu sempre pegava um especialista local, que no caso era o próprio Túlio. Então as primeiras edições, com 5 pessoas, fizemos em Rio Verde. Né? Um pouco mais de 200 pessoas participando. Mas já com apoio de algumas empresas, né? Então, destaco aqui, ela que está comigo, na verdade, desde a primeira edição, que é a JAS. Todas as edições do Arena da Plantabilidade, a JAS está junto com a gente. E não estou fazendo merchan, estou fazendo agradecimento, tá? A JAS realmente, ela representa muito dentro do nosso negócio. E lá, o evento entrega realmente toda a qualidade que nós propusemos, e os próprios patrocinadores chegam e falam, cara, como é que você não vai fazer um evento no Mato Grosso? Você é dali. E aí eu chego, professor, se eu matar, você tá no enterro? Tô, então vamos pra junto. 30 dias, metemos uma edição no Mato Grosso, em Lucas do Rio Verde. Fizemos, aí novamente, o quanto que o relacionamento é importante. Liga lá pro Fábio da Fundação Rio Verde, fala, Fábio, tem lugar aí pra 250 pessoas? Tem. Liga lá no Aquacem, Eliezer, consegue colocar... Então, você vai construindo isso. Né? Então, existe até uma metodologia, o evento é formatado. Lógico que muda um pouquinho uma palestra de um ano para o outro, por conta da safra, às vezes algum convidado. Mas nós começamos o primeiro ano impactando em 500 pessoas por ano. Aí você vai para o segundo ano, né, de Arena, para vocês verem, Cascavel, Cruz Alta e... Vou me lembrar aqui... Luiz Eduardo. 1.000 pessoas impactadas, mais de 300 na média por local. Cruz Alta, inclusive, era o nosso recorde, né? Passava a ser o recorde. Beleza, aí você vai pro
2024, ano passado. Mais de 2.000 pessoas impactadas. Né? E tem uma característica legal, a gente não repete o Arena naquela cidade. Então, seu azar, se você não foi, vai demorar para chegar na sua base de novo. Entendeu? É melhor você buscar o lado mais próximo, né? E aí você vai para cinco locais. Vamos lembrar que Goiânia já foi, Palmas já foi, Passo Fundo já foi, Rondonópolis já foi. Rondonópolis. E faltou algum do ano passado, cara. Vamos tentar lembrar um dia. Bom, enfim. Vou ter que pular agora. Eu esqueci de Guarapuava. E Guarapuava, Paraná. Guarapuava. Tá. Beleza, então... Se você, né, foi, parabéns, ótimo. Se você não foi, procure um lugar mais próximo. Porque esse ano, Foz do Iguaçu, Londrina, Campo Grande, Sorriso, Uberlândia e agora acabamos de fechar Paragominas, 6ª edição. Então é de se esperar o quê? Cara, vamos para 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Aí, soma isso daí. 3.000 com 2.000, com mais 1.000, com mais 500. Cara, são 10.000 pessoas impactadas. Vão ser 16 edições de Arena. Né? Então, qual é o poder de transformação que a gente tem isso a nível de campo? Né? Porque o plantio, no caso, é obrigatório para todo mundo que está ali. Essa etapa é certeza. A colheita vai ter gente que numa desgraça, alguma coisa que aconteceu, nem colheu. O plantio é certeza que teve. Né? Então, eu costumo dizer que se for para plantar, que seja feito da melhor maneira possível, que seja bem feito. Plantar, todo mundo planta. Plantar bem. Não quero discordar, eu sempre falo isso, eu não discordo da Bíblia, né? Que você colhe o que você planta. Mas não é bem assim, na agricultura é diferente. Você, né, eu digo assim, você não colhe aquilo que você não planta. Que não planta. Porque entre você plantar e colher, cara, tem muita coisa para acontecer. Tem muita coisa. Tem veranico, tem doença, lá tem no Rio Grande do Sul que aconteceu. Então, né? mas o plantio era obrigatório. Então, que você faça ele da melhor maneira possível. E esse é o objetivo do nosso evento, né? Que a gente consiga, de fato, realmente expandir a nossa influência, a nossa transferência de conhecimento, levando realmente o especialista que é referência no assunto, né? Mas com muita tranquilidade. Eu acho que esse é o negócio. Você passar a informação baseado no que na botina suja, ou metodologia pé no barro. A gente que tá lá e não é palestrinha, não é um cara acadêmico que lá vai explicar que a mola foi feita com aço, não sei o que. Cara, não, velho. Entendeu? Explica lá que você precisa botar pressão na mola, entendeu? Porque a pressão na mola vai aproximar a semente do contato com o solo para emergir. Então, tem todo um negócio para lá. E a gente fala, desde os fatores que afetam a plantabilidade, a gente fala sobre a manutenção de máquinas, né, das semeadoras. A gente fala sobre a tecnologia de aplicação de fertilizantes, tá certo? Tanto no suco quanto a lanço, que é uma realidade. A gente precisa falar sobre a tecnologia de aplicação de dessecantes, né, para que você consiga ter uma condição adequada para plantio em função da palha. Nós vamos falar sobre os aspectos relacionados à qualidade fisiológica da semente, né? E também sobre o tratamento dessa semente. E por incrível que pareça, as temáticas elas são direcionadas por demanda. Então eu não falo porque eu acho que é legal o tema. Você vai lá e pergunta para a pessoa, fala assim, quem entende aqui do mecanismo dosador de adubo? 70% não entende porcaria nenhuma. Então a minha missão é o seguinte, fazer que você consiga entender o básico extremamente bem feito. Isso daí dá um baita de um resultado. Tá? Então a gente não fica enfeitando a boneca lá, não. A gente vai explicar realmente como as coisas acontecem a nível de campo. E aí eu posso fazer tudo. Eu posso colocar você num lugar bacana pra caramba. Né? Climatizado, com brinde, bonezinho, não sei o quê. Eu posso levar o melhor palestrante. Entendeu? Oferecer o melhor coffee break. Mas tem uma coisa que eu não posso fazer, que é a sua parte. Isso aí. Que é sentar lá e aprender. Entendeu? Então essa é o que eu costumo, né, dizer para as pessoas. E só lá para ouvir também não serve para bosta nenhuma. Vou ser bem sincero. Porque só a informação não adianta nada, cara. É o seguinte, você tem que pegar aquilo ali, colocar em prática no dia a dia da fazenda que você assiste ou que você é o responsável, entendeu? Porque o resultado ele é consequência. Então só interessa para mim o cara que vai colocar em prática e gerar resultado. Né? Todo mundo ali fala que implantabilidade é importante. Exato. Né? Mas quem está disposto de fato a mudar de onde está. Então, parabenizo realmente todo mundo que já participou pelo apetite de conhecimento, né? Mas realmente o que nos interessa são as pessoas que geram resultado. E eu vejo pelos testemunhos lá, né?
Antônio, assim, o que você falou, principalmente o que me brilha os olhos é ver que palestra curta, não ter aquele negócio do cara ficar 2 horas pintando o pavão mais bonito do que ele é. Então já vai com informação direta, com resultado de campo. Então acho que isso chama muito o produtor, que daí ele vê a realidade, né? A realidade dele e para colocar em prática no campo. Isso que é o principal. Outra coisa que eu acho que agrega muito pro evento, né, é a possibilidade de interação que a gente tem com o público, né? Então você pega lá, entre os painéis de mecanização, tecnologia de aplicação e de sementes, a gente fez uma divisão lá e criou um podcast no palco, que é um perguntas e respostas, onde você pode enviar sua pergunta, né? A gente seleciona, obviamente, porque tem umas perguntas que são muito sem noção, né? Para dizer assim, ó, nessa situação, o que você faria, tal. Então aproxima também a realidade do especialista com o que o cara passa dentro da fazenda. Então eu costumo dizer que acaba sendo muito completo por conta disso, porque você consegue, de fato, né, dar um direcionamento para, o que eu estou perguntando para você se aplica no dia a dia? Né? Então, acho que esse é o intuito principal do nosso evento, né, professor? Perfeito. E daí também, falando de evento, tem o Capim Day também, que foi um sucesso, né? Eu acompanhei pelas mídias sociais aí, para mim foi um sucesso, né, Antônio? O Capim Day, daí no caso, ele já é uma parceria com a professora Janaína, e ela veio me procurar para falar assim, ó, eu quero fazer você vê como o Arena é importante, né? Eu quero fazer um evento, quero tornar o Capim Day um evento no estilo desse evento seu aqui de plantabilidade. Olha aí. Eu brinco que é um sanduíche do madeiro, né? Então o evento que acontece lá em Guarapuava, ele tem que ser igualzinho que acontece em Palmas. Entendeu? Tem que ser padronizado. E aí nós começamos o ano passado fazendo a edição de Goiânia e Campo Grande do Capim Day, né? Isso com mais de 300 pessoas já nessas edições. E esse ano nós tivemos em Marabá, né? Temos 550 pessoas lá no centro de eventos. 30 dias antes já não tinha mais ingressos. Nunca tomei tanto xingo no WhatsApp na vida. Mas tem a segunda, né? Eu digo assim, o melhor dia para você participar do Capim Day foi em Marabá. O segundo melhor é agora, dia 13 de junho, em Uberlândia, né? Então, se você quiser, né? Nós estamos com as inscrições abertas, capimday.com.br. Se você quiser participar e entender um pouco mais do movimento dessa pecuária a pasto, né? Então, a gente fala sobre muito manejo de pastos, fala muito sobre implantação. Vou deixar aqui uma semente plantada, então, para você, que assim, eu sempre digo que nós buscamos algumas referências que tragam dados baseados em pesquisa, em dados de campo, realmente sobre plantabilidade no caso de capim. Eu acho que também existe isso muito para a gente trabalhar. Qualidade de semente, que é atributo principal, e a gestão dos indicadores, né? Porque assim, o que a gente não mede, realmente não dá para mudar, né? Então... Isso aí. Antônio, chegando no final do nosso podcast aqui, eu não poderia deixar de falar, né? Depois eu queria que você falasse dos livros também, mas eu queria mudar completamente de assunto e falar o seguinte: como eu vejo você disputando, né, cara, Ironman, Nova York, a maratona de Nova York. Cara, o que o exercício físico fez na sua vida, cara? Eu acho que fez um bem danado. Professor, é uma coisa que eu não vivo sem mais. Olha aí. Esse que é o negócio. Ele virou um estilo de vida pra mim, né? Então eu fiz agora no último 13 de abril, eu fiz a minha primeira competição do Ironman. Você acredita? Meio Ironman, né? O 70.3 são 1.9 km nadando, 90 pedalando e meia maratona na sequência, né? 5 horas e 42 de prova. Então, um nível de concentração muito grande, de estresse muito grande, mas que te obriga, até você chegar aí, a ter muita disciplina. Então, quem olha a foto lá do cara que fez o meio Ironman não sabe sobre as decisões que você tem que tomar lá atrás. Então, o esporte apareceu na minha vida vamos falar assim, nesse estilo, né? Porque eu sempre joguei bola, sempre gostei da resenha, sempre fui da bagunça, assim, vamos assim dizer, do esporte, envolvendo o esporte, né? Então, jogar bola nos campeonatos, participar da Exalc lá do time de futebol, essas coisas sempre teve. Mas ele voltou, né? Eu tinha vontade de fazer e aí você não tem explicação. Eu sempre falo assim, que eu ia fazer um Ironman. Isso já tem desde moleque, eu lembro. Eu assistia talvez um documentário e falava assim, esse negócio aqui é foda? Então vou fazer esse negócio aí. Só que nem imaginava o quão difícil é você fazer um Ironman, né? E eu não fiz ainda, eu fiz o meio. Mas vou fazer. E aí assim, o quanto que você tem que se disciplinar em relação a sono,
em relação à sua alimentação, à sua hidratação, à recuperação física. Eu treino todo dia. Não tem trégua, são 7 dias praticamente da semana. Mais de 2 treinos por dia, na maioria das vezes. Só que você tem que respeitar o processo. Eu comecei fazendo uma corrida em 2024 de 10 km, sem nunca ter feito 10 km. E eu só liguei, o poder da instrução, ele é poderoso. Eu liguei para um amigo que corria e falou, cara, eu nunca corri 10 km, como você acha que eu deveria correr? Ele falou assim, ó, Jorginho, né, já é amigo mais íntimo, ele falou, Jorginho, é o seguinte, você vai correr 1 km e vai descansar 1. Vai correr 1 e vai descansar 1. E aí, obviamente que eu não fiz o que ele falou, né? Eu corri 3 e descansava meio, corria 3, descansava meio, e no final deu tudo certo. Entendeu? Eu fiz em 80 minutos, 1h20 praticamente para fazer. Hoje eu faço esse tempo em 45, 40, mas você vê a evolução da pessoa em alguns meses. E aí eu me interessei pelo triatlon, né? E eu falei assim, ó, passado alguns dias, o cara falou, ó, tem 45 dias para sua primeira competição. Aí eu comecei no super sprint, que é a menor modalidade. Aí na prova seguinte de triatlon eu fui pro sprint, que era o dobro. E eu me inscrevi, aí você vê como você tem que ter noção das coisas. Eu me inscrevi pro Ironman de novembro, em Aracaju, Sergipe, o ano passado. Aí você imagina nós com arena, moendo pra cima e pra baixo. Qual o tempo que nós tínhamos pra treinar? Pra treinar. Embora eu treinasse todos os dias. Mas eu não me sentia preparado. Então eu abdiquei dessa prova, eu joguei pra Florianópolis desse ano. Passei 1 ano pra frente. Troquei aquela prova pelo Olímpico, que era o normal, que eu fiz em dezembro. E agora eu fiz a primeira inscrição em Brasília. Assim, só que isso determina realmente, assim, cara, ó, é respeitar o processo, confiar na instrução, poder da instrução. Então, tipo assim, eu não treino sozinho isso aí. O treinador tem 22 anos como atleta profissional. Você tá entendendo? Uhum. Então, eu costumo dizer que não é para qualquer um, porque nem todo mundo está disposto a ouvir instrução. Nem todo mundo está disposto a buscar quem são os melhores. Nem todo mundo sabe que às vezes é melhor um dia de descanso do que um dia mal treinado. Entendeu? Você respeitar o limite do seu corpo. Entendeu? Que não é ideal que você vá competir lesionado. Não é ideal que você vá competir sem você se sentir preparado. Porque tudo isso influencia. E quando você chega lá, meu amigo, o pau quebra mesmo. Você agora eu cheguei aqui, o pau vai quebrar. Vou entrar nesse negócio aqui, vou nadar, vou sair, vou pra bicicleta, e ali você fala assim, cara, tô fudido, tô cansado, tô moído. Mas não pode durar mais de 5 minutos, senão você desiste da prova. Né? Então você vai forçando você a... É um exercício realmente, tipo assim, de disciplina, de concentração, de determinação, e as coisas vão acontecendo. Então assim, e é normal. Agora, por exemplo, competir, não tô fazendo nada. Não tô nem treinando direito, mas é a fase. Assim, agora eu vou tomar cerveja com o Paulinho lá no bar se tiver, eu vou comer doce pra caramba, entendeu? E tá tudo bem. Uhum. Agora dia 5 eu volto de novo. Segunda-feira o pau quebra de novo, eu começo tudo, o ciclo começa de novo, de preparação pra fazer alguma prova maluca que em breve você vai ver no Instagram aí. Muito bom, Antônio. Baita exemplo, né, cara? Baita exemplo. Eu tenho você e o Júlio como exemplo aí, né? Só não se conseguir seguir ainda, mas que tem como. Eu acho legal, né, cara? É bom de ver, né? Ainda é bom de ver. Se meu pai tivesse vivo. Isso é que nem filho gêmeo, piscina, é bonitinho na casa dos outros. Se meu pai tivesse vivo, eu sei qual a frase. Eu falo assim, ó, eu tô cansado só de ver. Entendeu? Ia ser alguma coisa do tipo. Eu canso só de ver. Né? Mas muito bom, Antônio. Bom, Antônio, chegando ao final, né? Eu gostaria de mostrar, pessoal, nós temos aqui, ó, Fundamentos da Plantabilidade e da Qualidade de Sementes. Acho que é o primeiro livro nacional sobre o tema, né, Antônio? Desse tema aí não vai ter. Acho que assim, pode ter alguma coisa isolada, vai ter muita coisa sobre semente, né? Mas assim, ó, que traga realmente um compilado de informações, de fundamentos mesmo sobre plantabilidade, sobre qualidade de semente. Acho que esse é o único. Ele surgiu, na verdade, depois de que você acumula alguns KMs, né? Isso. Então é a mesma coisa do cara abrir uma startup, com 6 meses ele fazer o livro dele para lançar na Amazon. Quem que vai comprar, cara? Porra, ninguém vai ter vontade nenhuma de comprar, o cara não gerou resultado de nada, né? Então a gente demorou 10 edições praticamente, né? Para coletar todas as informações pertinentes, somou os KM de todo mundo que tem aí. Os cabelo branco. Então esse livro aí, ele carrega, né?
muita informação de qualidade, traz aspectos realmente de aplicação a nível de campo. E ele coroa, na verdade, para mim, tipo assim, apesar de muito simbólico, né? O livro é um negócio muito simbólico, ele coroa realmente um trabalho muito sério que a gente desenvolve há muito tempo, né, Paulinho? Então você carrega isso, todas as pessoas envolvidas, né? E mostra que realmente assim, ó, é possível você criar coisas boas em conjunto. Você juntar 6 especialistas para escrever o livro, organizar sobre isso, utilizar das ferramentas que se tem para acelerar o processo, né? Então, eu vejo o livro de plantabilidade como algo simbólico no sentido assim de entrega. Entendeu? É como se você, cara, nós temos um legado. Dificilmente você joga um livro fora, cara. Ele perpetua. Sem entendeu? dúvida. Então é diferente de eu fazer um boné desse aqui de brinde. Entendeu? Você saiu daqui do tal lugar, você ganhou outro boné e já era. Deixa assim. Entendeu? O livro não, cara. O livro o cara guarda. Ele vai abrir, ele vai ler, ele vai consultar. E livro tem uma mensagem intelectual muito grande, né? Sem dúvida. E isso também deve ser respeitado a todo momento. Então, para nós é uma grande satisfação ter o professor como um dos autores, né? Eu costumo dizer, né? O professor também é um fundador do Arena da Plantabilidade, direto ou indireto tá ali, né, professor? Então a gente como que seria um Arena da Plantabilidade sem o Powerbacks? Não existe, entendeu? Tipo assim, é uma coisa que não dá para você imaginar. Você tá entendendo? Então, para mim, tudo que a gente carrega, né, sobre plantabilidade só faz sentido por conta que o senhor também acreditou no negócio. Entendeu? Senão tinha feito o Arena da Semente, o Seed Day, tinha feito outras coisas. Plantabilidade só tinha, né, a opção de buscar onde eu tenho maior poder de instrução, onde eu tenho mais KM, que é o mesmo exemplo do meu treinador de triatlo que eu estava dizendo. Mas, cara, eu vou com o melhor, cara. Não tenho mais gente fazendo sobre plantabilidade. Parabéns para vocês que estão fazendo trabalho de plantabilidade. Mas nós decidimos que nós ia trabalhar com os melhores, entendeu? Esse que é o negócio. Então, fica meu agradecimento, né, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse podcast. Mas não seria possível se não existisse o senhor, se não existe o GPD, entendeu? O Júlio vem junto, veio na bagagem aqui de tudo que a gente fez, né, dessas iniciativas. Então, realmente é de muito agradecimento pelo todos os serviços prestados à comunidade, né, professor, que a gente costuma dizer aí, tá bom? Valeu, Antônio. Bom, pessoal, muito obrigado. Depois dessas palavras do Antônio aí, né, eu acho que valeu a pena. Baita ensinamento para a vida, né? Do que é você ter intuição, do que você empreender, né? Hoje chega, a turma vê o tamanho que tá, fala assim, foi fácil, né? Foi. Ninguém sabe, né, Antônio? De tudo que passou. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui, falar que para mim foi uma grande honra mesmo a gente ter se encontrado lá no AgriShow e ter a oportunidade de fazer esse podcast aqui, porque para mim você sabe tanto, né? Eu falo assim que a gente é muito mais do que amigo, né? Não se explica. Não se explica a nossa amizade, porque nós não temos nem tanto tempo junto assim, mas como é que a gente fala? Encaixou melhor que dedo no nariz, né? Sim. Eu costumo, né, até escrever isso pra você. Eu acho que a nossa amizade realmente ela é divina, né? Nós nos conhecemos há pouco tempo. Conhecemos em 2021, né, professor? A primeira interação nossa vinha aqui para Botucatu, né, para conhecer o senhor, para gravar uma primeira série com vocês lá para Farmflix. E de lá para cá nossa amizade só cresceu e fortaleceu. Com certeza. Né? Então, como é um processo, vou assim dizer, de conhecimento, mas ela tem muita afinidade, né? Então, realmente é inexplicável quem olha de fora, fala assim, cara, no mínimo aí eles se conhecem há algumas dezenas de anos, né? E não é bem por aí. Só que a gente tem valores parecidos, nós entendemos sobre pessoas, olha uma pessoa e às vezes tem até a mesma opinião sobre ela, sobre o comportamento, sobre o que ela vai fazer, né? Então isso é muito legal. E a gente se diverte junto também, acho que isso é um negócio legal, né? Então assim, num podcast é impossível imaginar o tanto que a gente se diverte sendo amigo de verdade e sendo parceiro, sabe?
Eu acho que nós temos um desafio aqui de fazer um podcast só das nossas histórias. Daí a gente vai fazer outro episódio aqui, só que daí é só para maior de 18 anos, viu? Eu provavelmente vou preso em algum momento, né? Vai ficar como evidência. Eu não sei se é uma boa ideia. Tem que fazer sem câmera, entendeu? Ele tem que ser que nem aquele show da Disney, Paulinho. Só entendeu? Vou dar um spoiler, Kleber. O cara vai lá, ele se vestia de Michael Jackson na Exalc. E você não sabe, a mãe dele que fazia fantasia. Você vai falar o quê? Não é um cara normal, né? Não é um cara normal, né? Mas muito legal. Antônio, valeu. Professor. Clebão, Wilson, mais uma vez. Obrigado. Vamos lá. Faltou, né? Para entrar em contato, Wilson, faz favor. Quem quiser entrar em contato comigo aí minhas redes sociais, ou é o @paulo.arbex, tá certo? O do Antônio, tanto no Instagram quanto no aí é do Antônio, né? O pessoal o pessoal dele, ACO Jorge. ACO Jorge. Ali você vai ver um pouquinho da minha rotina como triatleta, como empresário, como pai. Ali tem um pouquinho de tudo, certo? Isso. E o da My Farm também, que seria legal, que vocês vão entender o que é essa My Farm Agroeducação, que daí vocês vão entender como a gente põe o título aqui, né? Como esse cara fez a Netflix do agro, né? Criou a Netflix do agro. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima. O grupo de plantio direto também. Então, @grupo de plantio direto. Essa aí é o nosso filho, né? Eu falo que tem 2 filhos. A Juju com nota e o plantio direto sem nota. Tá certo? Então, também, pessoal que quiser ter mais informações, entre em contato lá com a gente, que a gente fala alguma coisa de plantabilidade todo dia. Tá bom? Valeu, pessoal. Episódio de gala hoje, hein? Valeu, até a próxima.